Havendo o número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária, extraordinária, e não havendo expedientes a serem lidos. Solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico de presença, para que possamos iniciar a ordem do dia. Jefferson Herádio. Herádio. Registro a presença. Solicito ao senhor primeiro secretário que inicie a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 1679/2017 do Prefeito Municipal altera o dispositivo da Lei Complementar 007/97 que consolida as leis tributárias do município de Florianópolis e da outras providências. Pareceres favoráveis. Discussão e votação únicas. Em discussão única os pareceres. Vereador Roberto Catume, por até 5 minutos. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Dinho. Justificar a ausência do vereador Lela, inclusive ele que me trouxe até a esta casa, porque eu passei no cemitério de Santo Antônio lá para dar um abraço no ex-vereador Ricardo, em nome desta casa. E o vereador Pedrão também deve se atrasar, mas está vindo. O vereador Lela não virá, que ele tem uma reunião no Ministério Público. Questão de ordem. Ok, vereador Fábio Braga, registrar a presença dele, que ele não registrou, acabou de chegar. Questão de ordem, vereador Lino. Eu quero justificar a ausência do Pedrão, que ele bateu o carro. Já Bateu o carro? Fez. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Claudinei. Justificar a ausência do vereador Miltinho, que está ausente em... Quem? O Dinho está aí? Curso. Miltinho. Miltinho. Em discussão única o parecer. Vereador Roberto Catume. Rapidamente, senhor vereador, presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Parecer, eu gostaria, ao discutir, agradecer ao presidente da Comissão de Justiça e aos membros da Comissão de Justiça, bem como ao presidente da Comissão de Orçamento e os membros da Comissão de Orçamento que compreenderam a urgência desse projeto, que nada mais é uma obrigação entre o município com a entidade federal, pois com o novo Código Tributário Nacional, por lei, os municípios têm que se adequar. Ou seja, nós estamos aqui cumprindo simplesmente o que a lei nos ordena. Então, eu gostaria de agradecer publicamente à Comissão de Justiça, o presidente, vereador Rafael Dalcio, os membros, vereador Gabriel do Orçamento, e os vereadores que sei que até mesmo nesse caso não houve oposição à situação, mas sim o município de Florianópolis para cumprir com suas obrigações. Então, desde já agradeço e peço ao voto de todos os vereadores para que possamos cumprir com a nossa obrigação. Muito obrigado. Em discussão, o parecer, vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Senhor presidente Guilherme Pereira, senhora vereadora, colegas vereadores, público que nos assiste. Bom, ontem, na reunião da CCJ, acredito que hoje também na reunião da Comissão de Orçamento dessa casa, essa casa dá um exemplo de como se deve fazer política. Quando um projeto é bom para a cidade, oposição, situação se unem. Nossa equipe técnica teve a oportunidade de analisar a matéria, a importância do Código Tributário dessa nova lei para o município de Florianópolis, independente de quem está no governo ou de quem virá a ocupar esse governo futuramente, a importância que se tem e a responsabilidade. Então, o vereador Catume anteriormente veio a essa tribuna, gostaria aqui de também me sinto agraciado pelo posicionamento do vereador Alfredo Bopré,
nosso posicionamento, presidente da comissão, da CCJ, Comissão Constituição e Justiça, vereador Rafael Dausch, vereador Catume, e este vereador, os 4 na comissão, presente, conseguiram que o projeto tramitasse pelo bem da cidade. Provando que é essa maneira que se deve ter, essa postura que se deve ter com a política, a seriedade, a responsabilidade, principalmente com a cidade. Então, fico feliz que desta vez essa casa teve maturidade suficiente para o bem de Florianópolis. Espero que todos os vereadores possam votar favorável a esse projeto, que garante, com certeza, alguns ajustes necessários para a cidade. Agradecer também, de antemão, aqui Gustavo Facione, nosso gabinete, estudante de economia, que apesar de não ser formado ainda em economia, deu relevantes contribuições para a análise do projeto prévio antes da ida à CCJ. Obrigado, Gustavo. Em discussão, únicos pareceres. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em discussão única, o projeto. Vereador Bruno Souza, por até 5 minutos. Senhores vereadores, que pese a obrigatoriedade do prefeito municipal em propor a lei, e conforme prevê a própria lei complementar 157/2016, que trata como improbidade administrativa a não propositura dessa lei, que pese isso, também é nosso dever aqui, também, zelar pelo pacto federativo e pelas inconstitucionalidades encontradas em diversas propostas. Portanto, eu quero falar hoje sobre 2 aspectos. Primeiro, sobre o aspecto do mérito do projeto. Eu não entendo, realmente, a quem atende aumentar ainda mais o custo de vida da população. Uma coisa que nós temos que começar a ter claro e entender é que não existe tributação sobre empresa. Por mais que isso cause espanto a muitos, não existe tributação sobre empresas. Cadeiras, mesas, paredes não pagam impostos. Quem paga impostos são as pessoas. Ou é o proprietário, ou é o trabalhador, e na maioria absoluta das vezes, o consumidor. Portanto, senhores, não existe tributação sobre empresa. Existe apenas tributação sobre pessoas. Pessoas pagam impostos, não empresas. Portanto, nós temos sim que nos levantar sempre, e é a obrigação de todo parlamentar aumentar, ou deveria ser, se posicionar contra o aumento do custo de vida da população. Sempre que um projeto de lei quer aumentar ainda mais o custo de vida, porque não se enganem, todo esse aumento será repassado para a população, será sim repassado. Portanto, esse é o primeiro aspecto. O outro, eu gostaria de falar sobre o nosso pacto federativo. Também é o nosso dever, se nós vivemos de fato em uma federação, zelar pela autonomia dos entes da federação. E o município, como bem sabem os senhores, é um dos entes. E a Constituição fere de morte essa autonomia quando propõe o projeto 157, que altera o projeto 116 de 2003. Fere de morte, senhor presidente, por favor, eu gostaria de ter meu tempo restituído e silêncio na casa, por favor. Nós estamos falando sobre a população aqui, o bem da população. Bruno, eu reponho no final, pode continuar. Portanto, senhores, fere de morte a nossa Constituição, pois ignora, por exemplo, o artigo 156, que diz claramente, compete aos municípios instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza. Está aqui, na Constituição, artigo 156, instituir. A federação pode definir quais são os serviços, mas não pode, de forma nenhuma, obrigar nenhum município a aumentar o custo de vida da sua população. Portanto, essa lei complementar, a 157, que é a lei que nós estamos hoje votando uma regulamentação aqui, ela não pode nos obrigar, ela não deveria ter esse poder. E me causa espanto que isso tenha passado desapercebido por todos os municípios. Nós precisamos nos levantar
contra isso. Por isso também, eu fiz aqui um requerimento e gostaria de ter a assinatura dos meus colegas vereadores para que a LESC, conforme prevê a Constituição Federal também, o artigo 103, para que a LESC possa propor uma ação de inconstitucionalidade ao projeto federal de lei complementar 157, pois sim, é inconstitucional. A essa casa cabe mandar um expediente para a LESC, solicitando para que a mesa da LESC faça essa propositura. Nós não podemos, senhores, continuar aceitando ter os nossos direitos como um ente federado sempre abusados, sempre ultrapassados. Não podemos, nós temos sim que lutar pela nossa independência, pela nossa autonomia, a autonomia nossa de tributar a nossa população e de não tributar a nossa população, que é o que eu prefiro. Portanto, peço o apoio dos colegas, porque essa lei é inconstitucional. Não a lei municipal que hoje está em votação aqui, mas a lei federal que foi aprovada. E é, sim, obrigação de todo político zelar, sim, pela autonomia dos entes da federação. Portanto, senhores, eu peço esse apoio aos senhores para que possam me acompanhar nesse requerimento. Vou até lê-lo aqui. O presente requerimento requer à mesa da LESC que ingresse com ação direta de inconstitucionalidade em face à Lei Complementar 157, que trouxe em seu diploma severa invasão ao diploma constitucional e autonomia municipal. A lei federal... Senhor presidente, por favor. Mais um minuto, Bruno. Mais um impressionante como o interesse da população aqui fica em segundo plano frente às conversas paralelas que a gente tem aqui. Brevemente, o presente requerimento requer à mesa LESC que ingresse com ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 157, que é a lei que hoje estamos aqui discutindo, que trouxe o seu diploma severa invasão ao diploma constitucional e autonomia municipal. A lei federal, entre as demais vedações dos municípios, veda a concessão de isenção de ISS. A lei 157, que foi aprovada no passado, ela veda a concessão de isenção aos municípios. Quer dizer, obriga todo município a cobrar das pessoas, aumentar o custo de vida das famílias, o que é inconstitucional, a qualquer título e obrigar a instituição de tributo para diversas hipóteses de incidência, como, por exemplo, o serviço de streaming, que foi muito falado aí nas últimas semanas, sob pena de responsabilidade e afastamento do mandato do agente político que não cumprir tal determinação. Então, a nossa federação... Mais 30 segundos. Além de instituir de cima para baixo, goela abaixo, nos municípios, ainda quer punir aquele mandatário que não fizeram o que a lei federal está obrigando a fazer. Como se vê, tal legislação impõe severa restrição à autonomia legislativa e extrapola o poder de somente definir os serviços tributários, como vemos no artigo 156 da Constituição, passando também a instituir o tributo, o que é de competência tributária municipal. Como sabemos, o município é um ente federado com atribuições próprias e governo autônomo, ligado ao Estado-membro por laços constitucionais. Em discussão o projeto. Vereador Maicon Costa. 5 minutos. Senhores vereadores, nobres colegas, público que nos assiste, projeto PLC 1679/2017, a emenda desse projeto altera o dispositivo da Lei Complementar 007 de 97, que consolida as leis tributárias do município de Florianópolis e dá outras providências. Senhor Marcelo Filomeno, TV Câmara, pudesse filmar o senhor Marcelo Filomeno aqui, por gentileza? Auditor fiscal do município de Florianópolis. Ele esteve ontem, vereador Catume, na Comissão de Constituição e Justiça, a qual o vereador que me antecedeu faz parte daquela comissão. Vereador Bruno Souza. Justificado, talvez, vereador Bruno Souza não pôde comparecer à Comissão de Constituição e Justiça na data de ontem e ouvir as explanações do auditor fiscal em relação às dúvidas que nós tínhamos. Interessante que a oposição,
a situação, todos os vereadores, independente de posição nessa Casa Legislativa, tiveram o mesmo entendimento e observaram a importância desse projeto de pasta azul. Para quem não conhece, os projetos de pasta azul são projetos enviados pelo Executivo, vem do prefeito municipal. Esse projeto ele é extremamente importante para o município de Florianópolis. Não só para esse prefeito, para esse governo, mas para outros que virão futuramente também, seja numa mesma coligação, dentro de uma campanha, ou de uma outra coligação. Então, tamanha a importância desse projeto. Esse projeto é um projeto, vamos chamar de corporativo, da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ele transcende interesses de um grupo ou de outro grupo político. Vereador Katumy, me sinto seguro, depois de ouvir diversas explanações, o senhor sabe da minha dúvida em assinar esse projeto naquele momento. Relutei, refutei em alguns momentos, mas observei os dados e as explanações do técnico aqui, do Marcelo Filomeno, auditor fiscal do município de Florianópolis, funcionário de carreira. Diga-se de passagem, me corrija se eu estiver errado, senhor Marcelo Filomeno. 30 anos de Prefeitura Municipal de Florianópolis. Infelizmente, o vereador que me antecedeu não esteve presente na sessão, talvez de maneira justificada, e não pôde ouvir as explanações do Marcelo. Sugiro que, ainda nesse momento, aqui dentro dessa Casa Legislativa, os dois estão muito próximos, que o senhor Marcelo possa, quem sabe, dar um briefing aí para o nosso vereador, nosso colega, para que ele tenha a tranquilidade e também a serenidade de votar em conjunto com essa Casa Legislativa e a gente sair daqui por unanimidade. Esse espaço não é e não deve ser um espaço para a gente chamar a atenção para uma super bandeira de pagamento de impostos. Porque uma coisa eu sou obrigado a concordar com o vereador que me antecedeu. Realmente, há muitas empresas que não pagam impostos. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em votação, o único projeto. Votação nominal eletrônica. Tiago, Deu? Todos votaram? Está aprovado o projeto de lei complementar número 1679/2017 do prefeito municipal. Solicito o referendo ao presidente da Comissão de Justiça. De acordo, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Lino. Roberto Katumy. Depois, vereador Lino. Senhor presidente e senhores vereadores, só rapidamente agradecer a todos os vereadores pela compreensão e realmente esse ato é um ato de grandeza, pois o fator mais predominante, importante de nós ter aprovado esse projeto, conforme o auditor falou ontem na reunião, município de Florianópolis, vereador Lino, se nós não aprovássemos esse projeto hoje, ano que vem, 2018, não poderia cobrar os tributos baseado na lei anterior, pois ela, como com o novo Código Tributário Nacional, o município é obrigado a estar adequado com esse código. Caso contrário, o de 2017, que está vigente, não é vigente para o 2018. Imagine Florianópolis sem receita. Então, muito parabéns, obrigado. Realmente, quem ganha é o parlamento, que mostra grandeza e responsabilidade com o município. Muito obrigado. Declaração de voto, vereador Lino Pérez. Por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores,
o público nos assiste, enfim, o telespectador. Só queria destacar, eu pedir silêncio aqui, que é o seguinte, eu só quero colocar que, em geral, na tese, realmente, vamos dizer, eu sou favorável no sentido de ampliar imposto para aquelas áreas que não tinham imposto antes. E, apesar de que o que o Temer vetou, alguns artigos, foram artigos que têm inconstitucionalidade, que eu também não pude apreciar com calma isso. Então, eu quero colocar aqui que, apesar de eu ser favorável, no geral, em tese, mas eu não posso votar favorável, me abstive, porque é o seguinte, ó, eu soube dia 4 de agosto que a Casa Civil mandou para cá, e aqui chegou, de fato, dia 12 de setembro. Nós temos aquele problema de novo de as coisas feitas na correria, as pressas em analisar. Eu mesmo analisei de ontem para hoje, muito na correria, eu não faço parte da comissão do CCJ, e eu comecei a ter dúvidas em alguns pontos. O que é extensão de imposto, por exemplo, para a área de internet, de programa, de software, e o que hoje já tem de ISS e USQN. Então, eu não pude fazer esse estudo comparativo da situação atual, do que é a reincidência ou não, entendeu? Então, eu fiquei em dúvida, eu não consegui tirar dúvida. Eu estava tendendo a ser favorável, mas aí disseram que, de fato, saiu dia 4 de agosto da Casa Civil e chegou aqui dia 12 de setembro. Aí, então, há um problema no meio da Casa Civil, um gap, que demorou para chegar aqui. Surgiu uma série de dúvidas. Eu sou da Comissão de Viação, não sou da CCJ e nem da Orçamento, que é os vereadores que estão mais a fundo da matéria, entende melhor. Eu fiquei fora. Então, eu tive que ler às pressas. Então, não posso tomar uma posição favorável, embora entenda que houve uma espécie de mutirão nacional para derrubar o veto do Temer, que é na parte de aspecto de inconstitucionalidade, parece que existe. E os prefeitos fizeram um grande mutirão nacional e os deputados no Congresso Nacional derrubaram os vetos do presidente Temer. Então, passou a ser vigir, vamos dizer, que as câmaras municipais todas que devem se alinhar, vamos dizer, legalmente nesse projeto. Então, nesse sentido que eu entendo a ampla maioria, e eu acho que eu concordo, que votaram, né, nas suas razões, mas eu não tive, vamos dizer, eu não entendi, porque me surgiram dúvidas que tive que resolver com um funcionário aqui no servidor, aqui ao lado. Então, nesse aspecto só, não é uma abstenção negativa, vamos chamar de dizer. O senhor dá uma parte? Sim. Vereador Lino, essa é uma conquista da Frente Parlamentar dos Prefeitos de todo o Brasil. Sim. Então, eu vejo, vereador Lino, respeito, né, o seu posicionamento de se abster nessa votação, mas eu acredito, vereador Lino, que no momento atual, na crise financeira que se encontra esse país, os municípios poderem arrecadar um imposto que iria somente para um município e dividir eles para todos os municípios brasileiros, eu vejo como um grande avanço. Então, aqui, respeito a sua posição, sim. Mas eu vejo que eu participei da Marcha dos Prefeitos o ano passado e foi uma dos pontos das reivindicações. Desculpe, a rigor não podia dar parte, aqui eu estou declarando o voto. Então, desculpe, mas de qualquer maneira, eu falei no início, vereador, de que eu estou em tese favorável à proposta, mas a dúvida, o próprio vereador do Pedrão, que está na Comissão de Justiça, ele não pôde chegar a tempo, ele tinha uma vista, ele ia pedir vistas. Porque também tinha dúvida na própria CCJ, e eu conversei com ele. Então, como ficaram essas dúvidas, eu preferi me abster, mas, de fato, eu acho que deveríamos realizar um debate, já propus em 2013 isso, na época do IPTU, um debate amplo sobre a política tributária, para a gente ver, eu sou de acordo de aumentar imposto, sim, em algumas áreas, inclusive os grandes capitais têm que ser proporcional à tributação, como é, por exemplo, o IPTU progressivo, que deve ser discutido nessa casa aqui, quando chegar sobre o plano diretor, mas eu acho que, nesse caso, a minha dúvida foi mais técnica, e eu não pude ter uma precisão de como é que deve ser colocado isso. Eu entendo até os vereadores que colocaram aqui, há uma, nível nacional, isso é nível de STJ, de entrar com uma DIN no STJ, para poder questionar o aspecto constitucional dos artigos. Mas é isso, mas isso aí é outro nível de debate. Eu aqui não tive, de fato, eu fiquei me sentindo a dúvida da última hora aqui com o servidor técnico do setor financeiro. Mas eu também eu entendo perfeitamente, em tese, que sim, que deve ser, aumentar imposto naquelas áreas que não estão hoje taxadas. Obrigado. Vereadores, não há mais quórum para deliberar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Bruno Souza. Acredito que primeiro que tem vereador aqui na antessala aqui,
no Não, cafezinho. não estou. E depois, presidente, é uma vergonha isso, né? Vieram aqui, votaram e começaram a sair de propósito para que acontecesse justamente isso que o presidente está fazendo. É uma vergonha, um desrespeito, porque nós estamos aqui tratando de assunto de interesse da população. É o aumento de custo de vida das pessoas. E esse é o interesse que a nossa casa mostra. É um desrespeito com o plenário, é um desrespeito com os colegas que vão e sobem à tribuna, é um desrespeito com quem fica, com quem assiste e principalmente com a nossa cidade. Ok, isso é um Júlio. absurdo. Isso é um absurdo. Eu tirei uma foto aqui, eu vou fazer questão de publicar para mostrar essa Câmara esvaziada e como os colegas respeitam. Na hora de tributar, de aumentar o valor da vida de todo mundo, estava todo mundo aqui. Agora, na hora de discutir o projeto, todo mundo esvaziou deliberadamente. Questão É uma de ordem. pena. Questão de ordem, senhor Questão de ordem, presidente. senhor presidente. De ordem, Tiago Silva. Presidente, primeiramente eu quero aqui ressaltar a importância do parlamento, né? Os vereadores que estão aqui presentes. E, infelizmente, não vou poder fazer a minha declaração de voto, vereador Bruno Souza. Ok. Agora, senhor presidente, eu gostaria de pedir aqui um minuto de silêncio em homenagem ao filho do ex-vereador Ricardo, o Samuel. Então, gostaria, senhor presidente, em respeito, né, da cidade, o que o vereador Ricardo, com 2 mandatos, né, e essa trágica morte do seu filho. Então, gostaria de Questão pedir de um ordem, minuto de senhor silêncio. presidente. Questão de ordem. Que eu pedi ali, claro. Entendeu? Um minuto de silêncio. Eu tinha solicitado antes. Tá bom. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só para colocar que nós... primeiro eu quero me somar ao protesto do vereador Bruno, que é realmente lamentável. Esse é efeito sanfona. Quer dizer, se votou numa lei que é tão importante para a cidade, e com toda a polêmica que possa haver, e não se tem nem chance de fazer declaração de voto. Quer dizer, não se fecha... Se O vota, senhor já declarou. Então, não, eu declarei, mas foram pedidos outros vereadores. Sim, sim. E agora nós estamos com 8... Pela ordem, Nós senhor estamos vereador. nesse 8 momento em vereadores em plenário. Nós estamos nesse momento com 8 quórum. Questão de ordem, senhor presidente. A sessão continua, se eu entendi que dá para ter declaração de voto ainda. Porque o vereador Maico voltou para o plenário. Está aqui, então temos quórum. Questão de ordem, senhor Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Silva. Senhor presidente, em respeito aos vereadores que, em plena sexta-feira, vieram ao parlamento caçar o direito de declarar o seu voto, lembra algo muito ruim no parlamento, que é a falta do debate, da discussão. Isso lembra, inclusive, os tempos ruins da ditadura, que quando os coronéis não queriam ouvir as vozes contrárias, mandava fechar os parlamentos. Eu acredito, pela forma que o senhor foi eleito, por 18 votos, e aqui boa parte dos seus eleitores, que o senhor deve deixar os microfones do parlamento abertos, independente Ok. do número de quórum. Pela ordem, senhor Declaração presidente. de voto, vereador Bruno Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Maicon, pela ordem. Declaração de voto do vereador Tiago Silva por até 5 minutos. Pela ordem, vereador Michael Costa. Senhor vereador presidente, gostaria de solicitar minha inscrição, na verdade, minha confirmação, que eu já havia feito a inscrição para declaração de voto Ok, o também. senhor vai declarar E também. gostaria, senhor presidente, de pedir a mesma compreensão dos vereadores que vão declarar voto para que permaneçam na sessão,
para que eu faça a utilização daquela tribuna posteriormente aos outros vereadores, lembrando que eu permaneço nessa sessão, sempre sou um dos últimos a sair dessa Maico, sessão. tá tranquilo. Senhor presidente, Tá tranquilo. o senhor respeite a minha questão de ordem, o senhor respeitou dos demais parlamentares. O senhor, como eu digo, o senhor deve gostar muito de mim, porque sempre me corta nas minhas questões de ordem. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu peço essa gentileza de Vossa Excelência, porque tem gente que cobra a permanência desse parlamento quando é do seu interesse utilizar aquela tribuna. Mas quando existe um outro na tribuna para fazer uma questão de uma explicação pessoal ou uma questão de declaração de voto, acaba esvaziando a sessão. Então, este vereador está sempre presente nessa Casa Legislativa, é sempre um dos últimos a sair desse plenário. Ok. Ok? Vereador Bruno, vereador Tiago, depois vereador Bruno, depois vereador Maico. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores funcionários desta casa. Senhor presidente, é muito triste, e eu queria que a TV Câmara pudesse abrir aqui, é muito triste, e o povo de Florianópolis deve estar decepcionado, aqueles que estão assistindo, em ver um parlamento esvaziado por aqueles que não estão cumprindo o seu juramento do dia 1º de janeiro. Eu vejo aqui alguns falar de ética, de moral. A ética começa aqui, ouvindo o seu colega se posicionar. Alguns não estão preparados para estar no parlamento. Porque essa casa, ela vem, senhor presidente, de algumas situações em que há muita trovoada, em que o mar não está calmo. Esse esvaziamento, ele deve ter algum significado. E, a meu ver, esse significado não é bom. Falam-se da nova política. Essa é a nova política? Essa é a nova política? Alguns vêm para cá, para essa casa, dizer que são democráticos. É essa a democracia? É essa a vontade que o povo escolheu? Eu acho que não. Eu acho que o povo que escolheu os vereadores para estar nesta casa hoje está decepcionado. Porque vir aqui e sair correndo para não ouvir o seu colega posicionar o seu voto, fazer uma manifestação do seu voto, é no mínimo, senhor presidente, uma falta de respeito com o parlamento e uma falta de respeito com a população que deu o voto para hoje estarmos aqui representando essa população. Será que se tivesse uma outra matéria de algum interesse particular, será que iria existir esse esvaziamento? Eu creio que não, vereador Lino. Então, TV Câmara, por favor, mostre, eu vou aqui, vereador Lino, Maico, Maria da Graça, Herádio, Bruno, Gui Pereira, Gabrielzinho, este vereador, no universo de 23 parlamentares. É muito triste ver isso. Mas, senhor presidente, eu vou me ater aqui ao projeto, essa matéria, que eu fiz questão de vir aqui a essa casa, votar em plena sexta-feira, porque a história vai mostrar que o quanto é importante para Florianópolis. E eu vou pegar os números para depois apresentar o que significa esse projeto. Toda cobrança que existe de cartão de crédito ia para uma única cidade. E agora Florianópolis vai poder, contar com esses recursos. Eu até queria ter feito uma emenda que esses recursos fossem todos alocados na assistência social, e dividir com a Secretaria de Saúde, porque são as que mais necessitam. É um recurso que eu vejo que vem em boa hora,
pelo momento atual de queda de arrecadação. Nós temos hoje uma queda que varia de 8% a 6,5% mês. E isso encolheu o orçamento. Então, eu acredito que esse recurso, que nós não estamos aumentando nenhum tributo, o tributo já existe, só que ia para outras cidades, e agora Florianópolis vai poder contar com esse recurso. Eu vou buscar até os 3 meses seguintes dessa nova tributação, que vai vir aqui para a cidade. Eu quero mostrar num gráfico o que Florianópolis deixou de arrecadar se já tivesse essa medida provisória acontecido no passado, né? Mas antes tarde do que nunca. Eu acho que a cidade e os vereadores que votaram aqui deram uma grande demonstração de que a cidade, né, abria o parlamento. 30 segundos. Abrir o parlamento numa sexta-feira para votar, eu tenho certeza que a cidade, quando conhecer os vereadores que fizeram esse gesto, vai aplaudir. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Vamos? Senhor presidente, o vereador Bruno está inscrito antes de mim. Não, senhor, eu vou, para ninguém esvaziar, o senhor vai primeiro, então. Pronto. Então, eu faço questão que o vereador Bruno Souza faça a sua declaração de voto antes de mim. A inscrição dele foi... Ok, Bruno Souza, eu por não até 5 entendi, minutos. inclusive, essa alteração, senhor presidente. Ok. Boa tarde. Infelizmente, realmente um plenário muito vazio, o que é lamentável. Lamentável porque é um assunto importante, é um assunto que irá afetar todas as pessoas, os moradores da cidade, e o plenário é essa atenção que o plenário dá para o aumento do custo de vida das pessoas. Quer dizer, para vir aqui votar e aumentar o custo de vida das pessoas, nós tínhamos aqui, estava repleto de vereador. Para debater os impactos disso, para votar, para assinar comigo aqui um requerimento que preza pela independência dos entes federados, não tem ninguém. É uma pena isso, é uma pena. E é justamente por isso que nós temos que começar a nos levantar contra esse tipo de situação. A independência dos entes federados e também o aumento de custo de vida das pessoas. A gente não pode continuar aceitando essa lógica. Aumenta o custo da máquina pública, aumenta o imposto. Aumenta o custo da máquina pública, é só aumentar imposto. Porque é fácil botar 2% a mais em cada serviço que a gente usa no nosso dia a dia. É fácil deixar mais caro para cada pessoa 3%, 4%, 5%. Difícil é cortar despesa. Difícil é eleger prioridades. Isso é difícil. E muito me entristece quando eu vejo que ainda existem políticos que insistem que tributar é para o bem da população. Ora, vejam, perguntem para a população se eles gostam de pagar tributo. Se eles gostassem, não se chamava imposto. E por isso que eu não uso o nome contribuinte. Porque ninguém faz de livre e espontânea vontade. Só existe o pagador de imposto. Não existe o contribuinte. E me entristece ver que no Brasil são poucos os políticos que pensam nisso, que pensam no custo de vida das pessoas. Ou fingem esquecer que aumento de tributo é sim aumento de custo de vida das pessoas. Ou não pagamos 50% do valor do arroz apenas em impostos. Da onde vêm esses impostos? Vem da nossa lógica de aceitar qualquer aumento de tributo. E ainda ecoar esse discurso de que aumento de tributo faz bem para a população. Eu não sei como. Realmente eu não sei como deixar a vida das pessoas pode fazer bem para elas. Se fizesse bem, tenho certeza que espontaneamente as pessoas pagariam. Mas não faz. Só fica mais caro. O dia a dia de vocês que estão aí no plenário, só deixa mais caro o dia a dia de quem está nos assistindo na TV Câmara. Por isso, meus votos serão sempre contra o aumento de tributo. Porque não adianta virem aqui tentar explicar como que esse tributo vai para lá, vem para cá, e como que vai deixar de arrecadar. Ótimo se deixe de arrecadar. Ótimo!
Vamos deixar de pesar na vida das pessoas. Que peso enorme representamos. O cidadão brasileiro e o empreendedor brasileiro, ele concorre numa corrida de 100 metros com uma mochila de 40 quilos nas suas costas. Enquanto o chileno corre com uma mochila de 19, enquanto o argentino corre com uma mochila de 30, nós corremos com uma de 40 e queremos ganhar a corrida. Senhores, eu volto a dizer, não existe tributação em empresas, e não sou eu que falo isso. Quem fala isso é o Nobel em Economia, Milton Friedman. Não existe tributação em empresas? Não, não existe. Só existe tributação em pessoas. E nós temos que desmascarar esse discurso de que são as empresas que pagam imposto. Não pagam, não pagam. E isso não sou eu. Isso é uma pessoa que estudou muito mais do que qualquer um de nós, que fala. Milton Friedman, o pai da escola de Chicago, falava isso. Não se tributa pessoas. E nós aqui não vamos poder inverter a lógica humana, a lógica da física, a lógica da economia. Não há como. Esse aumento aqui, inconstitucional, não a lei municipal, mas a lei federal é inconstitucional, vai sim encarecer a vida e o dia a dia das pessoas. Por isso, novamente, eu faço um apelo, mesmo que sem grandes esperanças, para que assinem comigo esse requerimento que pede para que a LESC encaminhe um pedido de inconstitucionalidade lá para o STF. Porque nós temos que defender o pagador de impostos catarinense. Nós temos que proteger o cidadão de Florianópolis. E não é aumentando impostos. Segundos. E não é aumentando imposto que nós protegemos. Isso é um discurso que, para mim, beira ao surreal. Acreditar que protegemos o cidadão, tributando o cidadão, aumentando o dia a dia dele. Não se faz isso. Por isso, mais uma vez, eu peço apoio no meu requerimento, apesar que tenho a impressão que você é assinatura solitária, porque nós temos que evitar esse aumento de custo para a população. Que pese a obrigatoriedade do prefeito propor, não devemos aceitar. Declaração de voto, vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Senhores colegas vereadores que permanecem nesta sexta-feira na Casa Legislativa, em sessão extraordinária, o público nos assiste, aqui nas galerias e também pela TV Câmara. Bom, antes de começar aqui o meu pronunciamento em declaração de votos, eu gostaria de deixar uma pergunta para quem nos assiste, para os demais vereadores aqui presentes. Quem gosta de pagar imposto? Certamente as pessoas estão respondendo agora que não gostam de pagar imposto. Isso é fato. Isso é lógico. Ninguém gosta de pagar imposto. O nome já diz. Imposto. Porém, você prefere pagar o seu tributo para o seu município ou para um outro município que nem do seu estado é? O serviço executado em Florianópolis, os tributos, os impostos, precisam ficar em Florianópolis. São executados ali a 20 quilômetros, passando as pontes, ali em São José, os impostos devem ficar em São José. São executados em Biguaçu, devem ficar em Biguaçu. São executados em Rio Branco, no Acre, devem ficar em Rio Branco, no Acre. A discussão aqui não é se pagaremos mais ou menos impostos. A discussão aqui tange o foco, o centro, o núcleo desse debate é aonde o imposto fica. Não se pagaremos mais ou menos impostos. Quando alguém sobe essa tribuna, faz um discurso de menos imposto, eu sou obrigado a aplaudir, porque realmente ninguém quer. Aliás, nós precisamos que os impostos sejam de fato melhor aplicados.
Mas nós precisamos lembrar que os assessores dessa casa, vereador Herádio, são pagos com impostos. Essa luz, esse microfone, a estrutura do município, toda é paga com imposto. A UPA Sul é paga com imposto. A UPA Norte é paga com imposto. A creche de Carianos, onde eu moro, é paga com impostos. Uma escola adotiva na comunidade da Costeira, onde mora o vereador Herádio, é paga com impostos. Agora, não acho justo, não acho coerente que os impostos, que os serviços executados neste município, na capital dos catarinenses, sejam pagos a São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou a Belo Horizonte, ou qualquer outra cidade. Essa lei federal, no meu entendimento, ela é justamente o que nós queremos em relação ao Pacto Federativo. Que os recursos fiquem na cidade. Uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na tua cidade, vereador Lino Pérez, é na minha cidade que a gente começa a ser feliz. Mais ninguém quer declarar o voto? Então vamos embora. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, convoco outra sessão ordinária para a próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, hora regimental. Está encerrada a presente sessão.